Câmara dos Deputados inicia a votação de denúncia contra presidente Temer por corrupção passiva. Você vai ver também. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, condena executivo da BRF mais 5 por fraude em importações. Operação da Polícia Federal e do Ministério Público combate fraudes em licitações na Embrapa Uva e Vinho da Serra Gaúcha. Capitania Fluvial investiga naufrágio de rebocador que bateu em navio no Rio Amazonas. 9 pessoas estão desaparecidas. Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar ação sobre proibição de caça no estado de São Paulo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Câmara dos Deputados realiza votação de denúncia contra presidente Temer por corrupção passiva. Quem está na Câmara dos Deputados e acompanha a sessão é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, a votação começou há pouco mais de meia hora. É uma votação nominal em que o deputado é chamado ao microfone e dá o seu voto em 15 segundos, que foi o tempo estabelecido aí pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ver agora como é que está o placar? Até o momento, 91 deputados votaram. 51 sim, concordam com o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer e 41 são favoráveis ao prosseguimento da denúncia. Continua o placar, agora são 93 votos, 52 sim a favor do arquivamento e 41 não. Nós vamos ver agora como foi a discussão antes do início da votação. A ordem do dia começou com a fala do relator do parecer que pede o arquivamento da denúncia contra Temer, deputado Paulo Abiakel. Em seguida, foi a vez do advogado de defesa do presidente, Antônio Cláudio Maris. No começo da tarde, a Câmara aprovou por maioria um requerimento que autorizou o fim das discussões na sessão. Foram 292 votos a favor, 20 contra e 2 abstenções. Para o encaminhamento da votação da denúncia, 2 deputados falaram a favor do parecer e 2 contra. O plenário atingiu o quórum de 342 deputados para o início da votação, mas ela ainda estava longe de começar. Os parlamentares continuaram falando contra e a favor da denúncia. Oposicionistas apresentaram questões de ordem numa tentativa de adiar a votação. O governo exonerou 10 dos 12 ministros que também são deputados, para que eles possam participar da votação. O objetivo é garantir mais votos a Temer para barrar a denúncia. Após a votação, eles reassumem as cadeiras na esplanada dos ministérios. Vamos saber agora um pouco mais sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, usou como provas fotos de encontros secretos, o registro de que Temer viajou no jatinho de Joesley Batista e a existência de uma mala com R$500 mil. O dinheiro seria propina paga ao grupo de Temer para beneficiar a JBS em um julgamento no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Além de Michel Temer, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Para Janot, a ligação entre os dois foi atestada por uma conversa gravada em março, em que o presidente indica Rocha Loures como um braço direito. Corrupção passiva é um crime comum previsto no Código Penal. Está definido na lei como o ato de pedir ou receber para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida ou ainda aceitar promessa de tal vantagem. A pena vai de 2 a 12 anos de prisão e multa em caso de condenação. Agora vamos falar com o repórter Guilherme Menezes, que tem informações sobre os pedidos que a oposição entrou durante o dia de hoje no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos. Foi um pedido de liminar. Segundo a oposição, não houve espaço para denúncia, não houve espaço para acusação. As 2 manifestações previstas para o plenário eram favoráveis a Michel Temer, eram de aliados dele.
A primeira intervenção foi do deputado Paulo Abiakel, relator do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Como se sabe, esse parecer é pelo arquivamento do processo. A segunda intervenção foi da própria defesa de Temer, portanto, de um aliado dele. Segundo a oposição, uma intervenção do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no plenário, poderia equilibrar essa disputa, equilibrar a discussão. A oposição também queria que a votação fosse feita em torno da denúncia de Janot e não em torno do parecer da CCJ, que seria apenas consultivo. E agora há pouco, a ministra Rosa Weber, relatora desse caso, desse pedido de liminar da oposição, aqui no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido feito pela oposição. Portanto, eu repito, a ministra Rosa Weber negou o pedido de liminar feito pelos parlamentares da oposição. William. Obrigado pelas suas informações, Guilherme. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre a votação na Câmara dos Deputados. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar uma ação que trata da proibição da caça no estado de São Paulo. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento em que se discute a constitucionalidade de um dispositivo da Constituição de São Paulo que proíbe a caça em todo o estado. O relator, ministro Dias Toffoli, votou para que a prática só seja admitida em casos excepcionais. Julgo parcialmente procedente para dar interpretação especial a esta expressão, sob qualquer pretexto, para excepcionar a possibilidade do apanho, a chamada caça para o apanho, para a pesquisa científica, ou aquela que o poder público também autoriza, todas elas dependem de autorização do poder público, o apanho, ou aquela que, em razão de uma determinada espécie ter se evoluído e crescido de maneira a atingir o próprio ecossistema saudável, o próprio poder público autoriza, então, a caça por determinado tempo para um reequilíbrio do ecossistema. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator. Entendo que, nesse aspecto do meio ambiente, a Constituição estabeleceu competência concorrente. E nada de inconstitucional há quando o Estado, no exercício dessa competência concorrente, levando em consideração as peculiaridades regionais, como fez o Estado de São Paulo, amplia a proteção. E a caça, inegavelmente, é uma atividade que inflige sofrimento aos animais. E penso que a decisão que o Supremo Tribunal Federal está tomando hoje, não só, como disse, é consentânea com a Constituição, mas representa, ao meu ver, um avanço civilizatório. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento que analisa a validade de um outro dispositivo da Constituição de São Paulo, que determina que o Tribunal de Contas do município de São Paulo seja composto por 5 conselheiros. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela constitucionalidade do dispositivo. A Constituição do Estado de São Paulo não fere, a meu ver, a autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do município. Na verdade, a própria Constituição Federal, ao permitir excepcionalmente a permanência do Tribunal de Contas do município, viabiliza que a Constituição Estadual discipline a matéria. E aqui a Constituição do Estado de São Paulo limitou-se a repetir o modelo da Constituição Federal ao reconhecer aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as mesmas prerrogativas dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Até o momento, 7 ministros acompanharam o relator. A norma atacada, ela não inovou em relação à estrutura jurídica do Tribunal de Contas, que era a estrutura lá de trás, que foi recepcionada e constitucionalizada pela Constituição de 1988 e permaneceu e permanece em vigor até o presente momento. A Capitania Fluvial, órgão ligado à Marinha, já está no município de Óbidos, na região oeste do Pará, onde investiga o acidente envolvendo um navio e um rebocador no Rio Amazonas. O rebocador, que formava um comboio com 9 balsas, afundou após bater em um navio que seguia para Manaus. De acordo com a Capitania Fluvial, 11 pessoas estavam no empurrador. 2 se salvaram e mergulhadores do Corpo de Bombeiros procuram os 9 desaparecidos. O local do acidente fica a cerca de 1 hora de barco do Porto de Óbidos. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, condena executivos da BRF mais 5 por fraude em importações. Repórter Fernanda Porto com mais informações. Fernanda, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. O executivo José Roberto Rodrigues foi condenado a 5 anos e 2 meses de prisão, inicialmente em regime semiaberto. Além dele, outros 5 executivos também foram condenados por envolvimento em fraudes no comércio exterior. Segundo a Receita Federal, o esquema de fraudes colaborou com um prejuízo de mais de R$1,5 milhão na sonegação de impostos. As investigações começaram em 2007 pela Polícia Federal. A decisão ainda cabe recurso e a defesa dos executivos informou que já entrou com embargo de declaração nesta quarta-feira. William. Obrigado, Fernanda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Operação da Polícia Federal e do Ministério Público combate fraudes em licitações na Embrapa Uva e Vinho da Serra Gaúcha. A gente volta já já. Uma denúncia anônima levou o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul a investigar desvio de dinheiro público em Bento Gonçalves. A Operação Liberpater é uma ação conjunta do MPF, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Cerca de 40 policiais federais e 6 servidores da Controladoria Geral da União cumpriram 9 mandados de busca e apreensão e 3 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. As ações foram nas cidades de Bento Gonçalves, Farroupilha, Esteio e Vacaria, no sul do país. A Operação Liberpater investiga desvios de recursos públicos da Embrapa de Bento Gonçalves e apura indícios de fraudes em licitações para aquisição de matéria-prima e sobrepreço na compra de uvas. 5 construções também são apontadas pela Controladoria como superfaturadas. Prejuízo estimado em mais de R$700 mil. Um dos objetivos da operação foi apreender documentos que possam esclarecer e confirmar os indícios já revelados até o momento. Os crimes investigados são de fraude à licitação, formação de quadrilha, peculato e falsidade ideológica. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de monitoramento eletrônico a preso em regime semiaberto. A tornozeleira eletrônica é uma ferramenta de monitoramento de presos em regime domiciliar. Com ela, é possível saber o percurso feito pelo detento e se ele está cumprindo as regras fixadas pelo juízo. O preso provisório, aquele preso preventivamente ou temporariamente, ele pode utilizar a tornozeleira eletrônica como uma medida cautelar diversa da prisão, que é uma daquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou então o preso definitivo condenado em regime fechado, ao ter a possibilidade de progredir para um regime menos gravoso, aí o preso pode conseguir essa progressão e ir para o regime domiciliar com esse monitoramento com a tornozeleira eletrônica. Um preso do Rio Grande do Sul queria ser beneficiado com a prisão domiciliar monitorada. Inicialmente, o juiz de execuções criminais concedeu o regime semiaberto, com a inclusão no programa de monitoramento eletrônico. No entanto, o Ministério Público entrou com recurso e o Tribunal de Justiça do Estado revogou a decisão por entender que os crimes cometidos eram graves. A defesa recorreu ao STJ. A ministra Laurita Vaz negou o pedido e ressaltou que o homem possui 2 condenações definitivas por crimes graves e que deve cumprir pena até o ano de 2027. A ministra ainda observou que o Tribunal de Justiça já determinou o recolhimento do homem em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro de candidatura de José Carlos de Almeida, do PMDB, ao cargo de prefeito do município de São José do Calçado, no Espírito Santo, nas eleições de 2016. O registro do candidato foi negado em primeira instância e depois aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O Ministério Público Eleitoral recorreu, então, ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter a decisão. José Carlos foi acusado pelo Ministério Público de não colaborar com a investigação da Câmara de Vereadores, que apurava possíveis fraudes em licitações, compra de medicamentos e venda de maquinário e veículos. Ao apresentar o voto vista na sessão desta terça-feira, o ministro Admar Gonzaga negou o recurso apresentado pelo Ministério Público e foi seguido pela maioria do plenário. Com a decisão, José Carlos de Almeida teve o registro aprovado. O decreto legislativo 758, que cassou o mandato do então prefeito de São José do Calçado, o senhor José Carlos de Almeida, fundamentou a cassação apenas do decreto 201, nada dispondo acerca de eventual violação à lei orgânica.
Assim, o acórdão recorrido não merece reparo, pois alinhado com a jurisprudência dessa Corte. O juiz Paulo Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio, encerrou nesta quarta-feira o processo de recuperação judicial das empresas do grupo OGX, fundadas pelo empresário Ike Batista, iniciado em junho de 2014. De acordo com a decisão, as recuperandas cumpriram todas as obrigações e honraram todos os créditos previstos no plano de recuperação. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Regional Federal em Brasília confirma a condenação de homem que estava com mais de R$ 1 milhão em embarcação que ia para o exterior. Voltamos já já. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região aceitou o pedido da Advocacia Geral da União e derrubou a liminar que tinha sido concedida pela Justiça Federal da Paraíba para suspender o decreto que aumentou os impostos sobre os combustíveis. Com isso, o aumento do PIS/COFINS nos combustíveis volta a valer no Estado. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, confirmou a condenação de um homem por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele foi flagrado com $223 mil e R$237 mil numa embarcação que seguia de Tabatinga, no Amazonas, até San Martín, no Peru. O acusado tentou convencer a justiça de que os crimes a ele imputados não chegaram a ser consumados. Ele contou que conheceu um cidadão em Manaus que lhe pediu para transportar os valores até o Peru dentro de um forno elétrico instalado no barco. Mas, segundo o juiz convocado Guilherme Mendonça, que analisou o caso no TRF aqui em Brasília, os atos praticados não podem ser considerados apenas como tentativas, como pretendia o réu no recurso que ele interpôs. Para o relator, ficou comprovado que o acusado cometeu os crimes de lavagem de capital e também evasão de divisa, já que ele tentou sair do país com moeda não declarada. O homem foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, aumentou a pena do ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Elada, para 15 anos e 3 meses de reclusão. Já o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Mussa, e os operadores financeiros João Augusto Henriques e Hamilton Padilha Júnior tiveram as penas mantidas. Eles foram condenados pelo juiz Sérgio Moro por participação no esquema de pagamento e recebimento de propina para garantir os contratos de navio sonda com a Petrobras. Ainda cabe recurso à decisão. O Tribunal Superior do Trabalho negou um recurso de uma bancária que queria aumentar o valor a ser pago pelo Banco Bradesco como indenização por assédio moral sofrido por ela durante a gravidez. Os ministros consideraram que o valor fixado seguia os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A bancária pediu rescisão indireta do contrato de trabalho e indenização por dano moral. Na reclamação trabalhista, ela relatou diversos comportamentos de 2 gerentes do banco que teriam praticado assédio contra ela. Em um dos casos, a empregada afirmou que, ao pedir a um dos gerentes para que a faxineira não limpasse o piso com ácido, devido aos enjoos que ela sentia por causa da gestação, o chefe teria dito que um pouco de ácido não faria mal. O gerente ainda pediu à empregada que ela cancelasse consultas médicas, alegando que ele precisaria viajar a trabalho e, por isso, ela não poderia ficar ausente. Em primeira instância, com base em depoimentos de testemunhas, foi configurado o assédio moral, sobretudo pela gravidez. A sentença concedeu a rescisão indireta e fixou uma indenização por dano moral em R$50 mil. No Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o valor da indenização foi reduzido para R$10 mil. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a bancária pediu que a indenização fosse elevada devido ao porte econômico do banco. Mas o relator do caso, o desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, observou que, como não existem critérios objetivos para a fixação da quantia, o magistrado deve se basear nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O relator ainda lembrou que o exame das provas produzidas é dever das instâncias anteriores, sendo proibido o reexame, de acordo com a súmula 126 do TST. Dessa forma, os ministros mantiveram o valor da indenização em R$10 mil. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Quando o proprietário de uma terra desrespeita algum princípio ambiental, o governo pode fazer uma desapropriação por interesse social. Esse é o tema do programa Academia desta semana, que mostra a pesquisa do mestre Paulo Belli. Ele fala sobre a possibilidade de indenização em casos como este. É sexta-feira, 9 horas, no Academia.
E nós vamos voltar à Câmara dos Deputados com a repórter Viviane Novaes, que acompanha a sessão que analisa a denúncia contra o presidente Temer. Viviane? Olha, William, se houver 342 votantes, o resultado já pode ser proclamado. Agora, pelo placar aqui, está um pouco longe disso. Vamos dar uma olhada? Até o momento, 153 deputados votaram. Sim, votaram 92 a favor do parecer que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente Temer. E 61 deputados votaram não pelo prosseguimento da denúncia. Agora vamos fazer umas contas aqui. Com 172 votos a favor da rejeição da denúncia, ela é arquivada e o caso só será analisado pela Justiça depois que o presidente Temer deixar o cargo. Mas se houver 342 votos contra o parecer, ou seja, a favor do segmento da denúncia, aí vai para a análise do Supremo Tribunal Federal, que poderá abrir ou não inquérito para investigar o presidente Temer. William. Viviane, muito obrigado. Em tempos de seca e temperaturas baixas no Distrito Federal, o colorido das flores se destaca. É a temporada dos ipês. A maioria floresce de julho a setembro. Depois vem os roxos, os ipês amarelos, rosas, brancos e verdes. Um exemplo mundial de cidade-parque. Brasília seguiu à risca o Conselho Modernista. Tem a maior quantidade de árvores por habitante do país, 120 metros quadrados, 10 vezes mais do que a ONU considera adequado. É um privilégio morar numa cidade que tem tanta árvore como essa. Nesta época do ano, os ipês dão um show à parte. Elas não parecem bolas de algodão doce? Fica lindo, não é? Fica muito bonito, é muito bonito. É bom para os olhos. A maioria dos ipês floresce de julho a setembro, época de seca. Para muita gente, é o período mais bonito do ano na capital federal. É uma época bonita, né? Assim, florida, a época seca, mas que fica florido. Brasília conservou a plantação, né? As flores, o cerrado e o ipê amarelo, roxo, branco, colorido para os olhos. E como os ipês integram o patrimônio paisagístico de Brasília, não podem ser cortados. É um crime previsto na Lei 9.605, no artigo 49, o corte, a destruição ou maltrato ou até a lesão da árvore vai ocasionar a aplicação de uma multa pelo juiz, como também responde pelo processo crime de detenção de 3 meses a 1 ano, que acaba, na verdade, sendo convertido em pagamento de indenização e até mesmo a obrigação de replantar outras árvores. O ipê é a árvore que mais se planta na capital federal. Aqui no viveiro da Nova Cap, que é a empresa que faz a urbanização de Brasília, existem hoje 50 mil mudas de 5 variedades diferentes: branco, amarelo, rosa, roxo e verde. O ipê vem bem em qualquer situação, ele é uma planta resistente à seca. É uma planta que floresce numa época que nenhuma outra planta, praticamente muito poucas delas estão florescendo. E ela ajuda bastante na polinização das abelhas, né, que elas estão com pouca comida. Então essa é uma época que ajuda bastante nos insetos, nos polinizadores, para que eles possam se preparar e iniciar a primavera bem nutrida e forte para fazer a polinização de todas as outras espécies. As mudas são feitas a partir de sementes, coletadas depois que as flores caem no chão. Estas aqui já estão prontas para o plantio, que é feito sempre quando começa a estação chuvosa. O técnico agrícola Silomar de Matos explica por que ela é indicada para áreas urbanas. O ipê ele não tem um sistema radicular agressivo, né? E isso não vai prejudicar as calçadas, então por isso ele é adequado. E além da beleza de floração na época seca. As mudas são plantadas na cidade pela própria Nova Cap, mas na época de chuva, quando há excedente de mudas, a companhia faz a venda aos moradores. O técnico lembra que elas devem ser plantadas com espaçamento de 10 metros de outras mudas, para não comprometer a beleza e o crescimento da árvore. Além de crescer e não ter uma formação de copa, você direciona o tronco a ter inclinações.
então a árvore vai crescer torta, a formação de copa dela não será precisa, então a beleza futura dessa árvore não vai ser o que se ela tivesse um espaçamento adequado. E quando é plantado assim, longe de outras árvores, o ipê exibe toda a beleza com a copa bem redondinha. E debaixo de uma delas, encontramos Maiara procurando o melhor ângulo para tirar uma selfie. Ela apoiou o celular num casaco e encontrou um jeitinho de enquadrar as flores. E não é que a gente tirou uma casquinha? Nessas épocas do ipês, assim, parar e não apreciar essa paisagem seria um descaso com a natureza tão linda. Eu estava passando, eu vi esse ipê super lindo, eu pensei, gente, o ipê tá lindo, a vista tá linda, eu tô linda, então eu vou agregar assim na paisagem. É para guardar para sempre. Tudo lindo, né? O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.